Olá, pessoa lindíssima! Mais um novo podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Olha que delícia a gente vai conversar hoje. Sabe aquele mal, parece até, na verdade, que é o mal do século, tanta gente reclamando de dores na coluna, dores articulares, algo que parece que é irremediável, né? Com o passar do tempo. Mas hoje a gente vai aprender muita coisa interessante dentro dessa temática com mais um profissional extremamente renomado. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Ronei Santana, e muito grata pelo aceite do convite, né, de estar participando aqui com a gente do Inova Podcast. Obrigado, Milene. Salomão, é porque eu estava só lhe chamando de Mila, né? Você me chamou pelo apelido? Aí agora, antes de começar, eu falei assim, ó, eu vou lhe chamar de Milene Salomão, tá vendo? A gente falar o apelido. É bom que descontrai. Mas, enfim, que legal, finalmente deu certo, Sim. Não foi? Você vê como a vida da gente é agitada, né? Mas um feriado, um sábado que não estou operando, pronto, estamos aqui. Gente, custou, mas graças a Deus hoje é o dia e a gente vai conversar sobre esse tema que parece que, na verdade, a dor ela faz parte da caminhada do indivíduo na medida em que o tempo vai passando. Só que antes de eu entrar na temática propriamente dita do programa, eu queria te perguntar, para que as pessoas conheçam mais o lado do Dr. Ronei Santana, assim, humano, que fez trilhar esse caminho, né, dentro da medicina e caminhar por cuidar de pacientes que sentem dor. Então, Mila, eu sou médico de coração, desde criança eu sempre pensei em ser médico. Tenho a minha família praticamente de homens engenheiros, mulheres pedagogas e é uma coisa que nasceu em mim. Desde pequeno eu queria ser médico. No decorrer do tempo eu fiz todo o meu trajeto pensando em fazer medicina. Acabei optando por ortopedia. Hoje eu sou médico ortopedista há mais de 20 anos, sou especialista, minha área de atuação cirúrgica é cirurgia do joelho, e atuo também no tratamento intervencionista da dor, né? Eu entendo que a verdadeira ortopedia e a especialidade da ortopedia, né, é a ortopedia geral. Quando você vai lá no RQE do CREMEB, está escrito o RQE é ortopedia e traumatologia, não tem lá joelho, ombro. Então, o bom ortopedista ele tem que atuar como um todo, mas, obviamente, na hora da cirurgia, das técnicas de procedimento, ele tem que ter uma atuação um pouco mais especializada, afinal de contas, você não consegue fazer tudo muito bem. Então, basicamente, esse é o Ronei Santana, ortopedista. Que bom! E desse chão, assim, nesse trilhar já de longos anos, faz com que a gente, acompanhando a evolução tecnológica mesmo, a gente se torne profissional progressivamente melhor, né? Eu observo isso na sua trajetória profissional, já te conheço de alguns anos. E, quer ver? Eu nem vou entrar no tema ainda, eu vou te pegar de surpresa. Você montou um local, uma clínica de atendimento espetacular, que tem emergência, tem um bocado de coisa lá funcionando agora, né? É verdade. A Hort já existe há muito tempo, né? Ela fica ainda lá no Tomé de Souza. Só que, como sempre você começa um negócio, ela era um consultório simples, 2 salas, e a coisa, graças a Deus, foi crescendo. Hoje nós temos um pronto atendimento que fica no térreo. O 6º andar ainda continua com as salas de consultório. E ainda nós temos várias parcerias. O nosso serviço de ortopedia é o que atende ao serviço do Hospital Mater Dei aqui em Salvador. E várias outras parcerias que está acontecendo. Então, hoje, nossa clínica, ela é uma clínica que está crescendo e, graças a Deus, ela atende a um quantitativo muito grande hoje das demandas ortopédicas da cidade de Salvador e da Bahia também. E aí, para a gente entrar agora nessa seara da nossa temática central, né, dores ortopédicas, se eu disser assim, ver se isso é real, essas dores fazem parte necessariamente do processo de envelhecimento do indivíduo? Isso necessariamente precisa acompanhar na medida em que a gente envelhece? É de se pensar que existe esse acompanhamento, mas isso depende muito do estilo de vida da pessoa. Se a gente fosse resumir em um único ponto aqui, o que realmente determina, digamos assim, uma possível dor crônica que o indivíduo vai ter no futuro, essa palavra se chama sarcopenia. E a sarcopenia é uma coisa interessante porque pode soar, às vezes, até um pouco
um nome diferente para as pessoas que estão nos escutando. No entanto, as pessoas deveriam escutar o nome sarcopenia, assim como escuta diabetes, hipertensão. Ou seja, elas deveriam de cara saber o que é sarcopenia. Eu aposto que muita gente que está escutando a gente aqui agora talvez não saiba o que é. E o que é sarcopenia? Sarcopenia é a perda de massa muscular, a perda de força, e isso é um determinante absoluto sobre as dores crônicas, tanto na coluna vertebral como nas articulações de maneira geral. E de maneira muito simples se explica isso. Se você não tem o apoio da musculatura que estabiliza e diminui a sobrecarga mecânica sobre o esqueleto, com o passar do tempo, no qual você vai ter aí agora a questão de predisposições genéticas e até mesmo o uso, né, durante o período que é o envelhecimento que de alguma forma vai acontecer. Claro que no decorrer do tempo, após os 40 anos, essas alterações articulares começam a piorar e aí a pessoa começa a sentir mais. Porém, os pacientes que muitas vezes têm lesões degenerativas, a gente observa isso no consultório, são às vezes pacientes jovens. Então não é uma condição Incrível como só isso está acontecendo de maneira mais precoce, né? É interessante. Às vezes eu me pergunto se a gente hoje consegue fazer diagnósticos mais precoces, então sempre aconteceu, mas agora a gente consegue entender melhor, Bem ou se pensado. existe realmente algo no qual a população mais jovem não faz tanta atividade, não se movimenta tanto como se movimentava antigamente, por questões mesmo da internet, das telas e por aí vai. No meu tempo, a gente só vivia na rua, jogando baleado, garrafão, tudo quanto era coisa de correr mesmo. Estávamos em uma atividade muito maior, fisicamente falando, do que nos tempos atuais, né? E houve uma mudança realmente de realidade para a juventude hoje. Mas bem pensado, gostei de ouvir isso. Interessante. Mas vamos lá. Ainda falando de uma maneira geral, em relação a essas condições de dores crônicas que acometem as articulações do corpo, o que é que tem, de maneira geral, hoje em dia, né, possível em relação à medicina proporcionar alívio nessas dores, né, para esses pacientes? É incrível, porque hoje existe um leque muito grande de opções para isso. Claro, sempre partindo do pressuposto que a atividade física, o equilíbrio muscular é sempre o mais importante. Porém, o que existia, como era a ortopedia tradicional, e o que existe hoje na ortopedia moderna, no qual as coisas realmente têm uma forma de você encarar diferente. Basicamente, na ortopedia tradicional, você tinha um paciente que tinha algum processo, ou uma lesão degenerativa, né, que na parte das vezes as dores crônicas advêm de lesões degenerativas, né? O trauma por si só, ele às vezes é muito bem resolvido, mas existe a sequela do trauma, né? O paciente que tem uma fratura intraarticular no joelho, ele pode ser resolvido muito bem aquilo ali com a cirurgia, mas depois tem a sequela às vezes de uma artrose que pode vir com o passar do tempo. Então, basicamente, o que existe hoje é você não encarar tudo só como cirurgia, porque o papel, às vezes, do ortopedista era mais ou menos aquela coisa, né? O paciente chegava no consultório, aí você fazia o diagnóstico, se tivesse através do exame físico, anamnese, exame de imagem, indicação cirúrgica, o paciente para o centro cirúrgico. Quando não tinha indicação de cirurgia, o paciente basicamente vivia na fisioterapia e na medicação. E nas questões no qual você não tem uma indicação cirúrgica para resolver, seria esse extremo. E no outro extremo, quando a fisioterapia e os medicamentos não resolvem, você não tinha um caminho do meio até então para você ter como outras opções. Uma terceira via, né? E existe, e essa coisa, por incrível que pareça, não é muito tempo, né? A medicina evoluiu muito, né? A ortopedia nos últimos 10 anos, com novos conceitos, que vai desde o bom entendimento sobre a importância da atividade física, mas daí vem situações em que você melhora o paciente para que ele possa fazer atividade física. Aí vai vir um leque de possibilidades. É um espetáculo para isso. mim, aqui mais, pelo menos esses meus 20 e lá vai fumaça como ortopedista, que mais impactante, sem dúvida alguma, é o tratamento intervencionista da dor. A gente fala muito hoje também, atualmente, da medicina regenerativa, que eu encaro muito como uma medicina de melhora de performance. Mas quando o paciente está sofrendo, e a gente sabe que quando alguém passa por uma situação de uma dor, uma cervicobraquialgia, uma lombalgia, uma dor articular crônica, já com
as alterações neurológicas envolvidas e você não consegue, e não é cirúrgico, que você não consegue resolver na fisioterapia, nossa, isso daí você sabe o quanto a medicina realmente deveria evoluir para poder chegar a esse ponto. Ah, não cura. Ninguém está falando de curar, está falando de controlar. Agora, quem está sofrendo quer esse controle. E a gente hoje Qualidade de consegue vida, entregar. bem-estar, né? É muito lindo ver esse nível de evolução e um intervalo tão curto de tempo. Logo no início, né, do surgimento de todas essas possibilidades terapêuticas, ouvimos, né, muitas críticas e tal em relação ao processo, mas na verdade já é o tipo de possibilidade que veio para ficar. Os estudos estão aí mostrando a qualidade de resultados, né, quando esse tipo de terapêutica é aplicada no paciente. Então é algo que realmente é inegável e o processo evolutivo foi muito rápido. Eu observo isso de uma maneira muito rápida na ortopedia. Você tem esse mesmo tipo de visão em relação à rapidez, à velocidade da incorporação dessas técnicas? Sim, e a gente entende como as coisas funcionam do ponto de vista histórico. Uma situação muito interessante que aconteceu na clínica, na Wort, e que isso foi um boom no período, foi com a questão da pandemia, do Covid. Porque todos se lembram que foi aquela confusão toda, então as emergências ficaram meio que direcionadas para pacientes com infecção, então, com Covid, então as pessoas tinham medo de ir para a emergência. E nós continuamos atendendo o consultório porque tinha demanda de pacientes com dor aguda, inclusive, que eram esses pacientes que iam até então a emergência, e a gente tinha que estar dando vazão e resolvendo o problema desses pacientes. E por coincidência, eu estava finalizando minha pós-graduação do Einstein, no qual eu já estava habilitado e fazendo as intervenções de dor a nível ambulatorial, antes que se pense que quando a gente fala de intervenção de dor é só centro cirúrgico, com cânulas de bloqueio. Isso é uma realidade maravilhosa, as neuromodulações, as ablações que você pode fazer, mas antes disso, você consegue controlar muita coisa a nível ambulatorial. Então, quando o ortopedista ele tem a habilidade de usar ultrassom, ele sabe guiar uma agulha e fazer um bloqueio em um nervo, tanto na coluna, como no ombro, como no joelho, ou fazer as infiltrações, que aí, de certa forma, parte dos ortopedistas já reconhecem, já sabem realizar. É incrível, porque você não precisa estar com o paciente medicado ali, tomando medicamento na veia um tempão, né? Você faz um bloqueio, o paciente logo na hora ele já começa a sentir melhora da dor. Então, eu, pelo menos na minha experiência na ortopedia, isso é uma coisa totalmente disruptiva. Eu nunca vi isso acontecendo. Você vai lá, bota tala, faz raio-x, e muita coisa você consegue resolver. Como joelhista, por exemplo, paciente que chega às vezes com lesão, um estiramento do ligamento colateral medial, que é uma lesão até que tratamento conservador resolve bem, mas a lesão aguda é terrível, o paciente sente muita dor. Muita dor. A gente coloca a tala, faz aquela coisa toda, o paciente não consegue se manter na tala, porque tanto na flexão como na extensão dói. Você faz uma infiltração guiada por ultrassom sem corticoide, apenas com lidocaína, às vezes uma rupivacaína, que faz uma analgesia maior, e o paciente pode até usar uma tala que tira e põe, não precisa ficar com a tala fixa, mas ele já consegue se submeter ao movimento sem dor, a fazer uma fisioterapia, a fazer alguma outra tecnologia de estímulo de regeneração, como o sistema de indução magnética, que são aparelhos mais modernos que se utiliza hoje, né? Pois e aí por aí vai. Então, é um mundo que se abre para quem tem a cabeça boa de entender. E não só a cabeça boa de entender, mas a vontade de evoluir, oferecendo essas possibilidades terapêuticas aos pacientes também, porque tem o tempo de investimento na sua formação para aprender a lidar com essas novas tecnologias, essas novas possibilidades, e que realmente, para mim, é caminho sem volta. Sem dúvida. Para você ter ideia como isso é interessante, porque quando eu sempre estudei e vi essa tecnologia de tratamento de dor crônica, mas o que realmente estabelece é você ter a possibilidade de transformar isso e de maneira muito simples o paciente dentro do consultório de maneira rápida. Isso realmente é algo incrível e hoje é uma realidade que se pode se fazer num consultório, não é em centro cirúrgico. É fantástico. Vou fazer o seguinte, olha quanta coisa massa a gente já conversou, né? O tempo vai passando e a gente nem percebe. Eu acho que eu vou lhe fazer perguntas por segmentos.
Acho que fica didático, É, né? bem. Vamos lá. Começando por coluna, né? Então, a coluna a gente tem a parte cervical, né? Enfim, toda bonitinha lá, a anatomia dela. Mas eu queria te perguntar, de maneira geral, quais são as patologias que mais acometem esse eixo central, assim, do nosso corpo tão importante, que é a nossa coluna vertebral? Boa. A primeira coisa eu acho que é legal de falar para nosso público é informando assim, ó, nem toda dor de coluna é hérnia. E isso já é uma quebra de mito, porque todo mundo quando Que sente uma bom. dor de coluna, acha, pô, é hérnia de disco, né? Na verdade, você tem as discopatias, que são as hérnias de disco, você tem as artroses, né, que é volume, muitas vezes com bico papagaio. Você tem sobrecargas mecânicas, às vezes o paciente que faz um exercício mal feito, uma postura inadequada. Vocês têm as dores miofasciais, que é aquela espécie daquela fibromialgia localizada. Então, nem toda dor de coluna são dores de hérnia. Existe maneira de você mais ou menos entender, por conta própria ali, umas orientações ali que eu vou dar. Por exemplo, a dor do repouso, que você está ali deitado e sentindo dor da coluna, irradiando um pouco para a perna, geralmente são hérnias. Quando você acorda e nos primeiros movimentos, quando você sai da imobilidade para a mobilidade e sente dor, aí é possivelmente que seja alguma artrose facetária. É uma maneira de você entender mais ou menos como é a forma que você sente, né? Colocar Se nas a dor é mais categorias, né? localizada, que você sente pontos gatilhos na musculatura, já vai um pouco mais para dores miofasciais, principalmente na região do trapézio, mas o quadrado lombar, na lombar também acontece. E nas situações em que você fez um exercício, por exemplo, fez um stiff na academia, que é típico para isso, inclusive, e você sente aquele estirão depois nas costas, pode ser uma injúria ligamentar, que foi uma sobrecarga mecânica. Uma outra forma também, que já que a gente está falando de exercício, é quando você faz a elevação pélvica no exercício da academia e você sente dor. Geralmente isso é pensado mais na parte da artrose, porque nos movimentos de flexão, tanto da cervical como da lombar, geralmente você pressiona mais o disco, então favorece a entender mais que possivelmente pode ser uma patologia de hérnia. Quando você faz a hiperextensão, tanto na elevação pélvica ou na hiperextensão do joelho da coluna e você sente a dor, geralmente está envolvido as artroses. E isso é importante saber, porque não é só hérnia, é várias situações que podem estar provocando a dor da coluna. E dentro da sua própria resposta, a depender da identificação desse problema primordial, então, digamos, da causa inicial, existe uma terapêutica indicada que sirva para tudo ou se separa por segmentos? Na verdade... Segmentos que eu falo no sentido de categorias, né? Entendo. Na verdade, é essencial o diagnóstico correto. Se você não tiver um alvo correto, você vai lançar a flecha no lugar errado. Às vezes é tão complexo isso que você tem, às vezes, na própria coluna, níveis no qual você tem a doença atingindo vários pontos. E não significa que são em todos os pontos em que a dor está vindo. Tem uma coisa super interessante chamada os dermátomos, né? Para cada área do nosso corpo existe uma sensibilidade que conecta a mais ou menos o nível de uma raiz nervosa. Então, quando o paciente chega e já comenta assim, olha, eu estou com uma dor aqui no braço, que vem aqui um pouquinho para o pescoço, ou estou com uma dor aqui na parte de trás da coxa, que desce um pouco, só o fato do paciente já estar referindo essa faixa Trajeto, do né? corpo, você já consegue conectar com o problema e qual o nível que ele tem esse problema na coluna. Então, quando você está fazendo um tratamento de intervenção de dor, por exemplo, é essencial que você tenha um diagnóstico preciso. Muitas vezes eu escuto o paciente chegando no meu consultório, doutor, já fiz um bloqueio, não funcionou. É um mundo quando você fala isso. Você pode ter feito, o paciente pode ter feito com outro médico uma infiltração facetária, pode ter feito um bloqueio ou uma neuromodulação numa raiz nervosa, mas ainda assim depende se ele realmente colocou tudo num ponto certo. No lugar porque certinho, se né? tiver um diagnóstico errado, o tratamento não vai funcionar. Não acerta o alvo, né? Exatamente. E pensando em coluna, assim, o que é que se enxerga como mais inovador, de maneira generalizada, a resposta, né? Para tratamento de coluna, para sanar essa dor. Vamos lá. Quando se fala de cirurgia, propriamente dito, eu acho que houve nos últimos 10 anos também um avanço enorme nos materiais cirúrgicos da coluna.
eu enxergo a endoscopia de coluna como algo assim maravilhoso. linda, A gente né? não via tanta essa coisa lá atrás e hoje já tem as endoscopias. Pô, endoscopia de coluna, a pessoa faz uma descompressão de uma hernia de disco e vai embora no mesmo dia. É fantástico isso. Então, Quando que se imaginou isso ser é muito legal possível isso, um né? dia, né? É perfeito. Incrível, é E cirurgias que incrível. demoravam muito tempo, hoje não demora É. tanto, né? Então, na parte cirúrgica, isso é realmente bastante. Agora, primeira coisa que tem que se pensar quando se fala da dor de coluna, novamente do ponto de vista tradicional e fundamental, é a malhação do core, né? Que é o conjunto da musculatura abdominal, musculatura pélvica e o quadrado lombar. Então, para toda e qualquer situação, se você quer ter uma continuidade maior do controle da sua dor, até mesmo do ponto de vista da cirurgia, você tem que buscar melhorar o core, né? Que é essa base aqui, né? Eu digo que é o vaso da planta que segura o caule, Pois né? é. As raízes e o vaso ali bem postado, Tá bem fazendo a certinho, contenção, né? você consegue ter todo o caule, né? Toda a coluna. Então, tudo que você tem que buscar Vou usar isso na minha fazer aula, viu? Gostei da ilustração. tudo que você Gostei. tem que buscar é melhorar, então, esse vaso, essas raízes. E aí, o que acontece? Poxa, o paciente sente dor. E quando ele sente dor, ele não consegue fazer a atividade física dele de maneira correta. Então, quando você melhora a dor do paciente, e o paciente, a partir daí, começa a fazer um fortalecimento do core, ele começa a controlar a dor dele. Não é só porque ele fez o bloqueio por si só resolve, não. O bloqueio, ou qualquer outra técnica que você faça, como um tratamento de fisioterapia, ou um tratamento de tecnologia médica com os aparelhos, no qual você consiga trazer o paciente à melhora da dor, o que vai dar continuidade a isso é o fortalecimento muscular. E dentre dos exercícios, né, das modalidades de atividade física, não existe nada melhor do que o Pilates para fazer a malhação do core de maneira confortável e sem muita sobrecarga, tá? Tanto que eu falo para os pacientes, aqueles que fazem musculação, vocês fazem musculação, acha que fazer o Pilates é muito pouco, e muitas vezes para fazer membro superior, membro inferior pode ser, mas pelo menos tire um dia na semana, já que você tem problema de coluna, e faça o Pilates apenas ali naquele um dia na semana. Ali você vai malhar o core, mais ou menos ali uns 20 minutos, e o resto do tempo, que você não vai ficar fazendo 1 hora de core, né? Os 40 minutos restantes você alonga. Até porque o alongamento que a gente faz na academia, às vezes é aquele alongamento meia boca mesmo, né? Uma coisa mais rápida, né? Pois Eu adoro Pilates, assim. Adoro, vejo e tudo. Ainda não tive coragem de começar a fazer, porque ele é bem tranquilo. Agora tem a parte boa, que ele é feito com total assistência da Sim. pessoa ali do lado. E eu acho que isso, assim, que isso de fato não tem preço, né? Eu ainda estou me encorajando para ir para o Pilates. Eu já tenho a vontade. Eu só não tive ainda o primeiro passo de me matricular e realmente, né, seguir. Mas eu acho que o Pilates, ele favorece muito a qualidade de vida a longo prazo e dá todo esse tipo de suporte que você também acabou de explicar, né? Ele acaba sendo um exercício no qual você, mesmo com algum tipo de limitação, você consegue melhorar, até para depois fazer algo que você julgue com maior intensidade, se você não quiser continuar no Pilates. Mas para o core, para essa musculatura que a gente está comentando, o Pilates é fantástico. Fundamental, né? E lembrando também que não só na coluna, mas em qualquer tipo de situação ou qualquer tipo de dor, é importante você saber quanto tempo essa dor está acometendo você. Que é você distinguir a dor aguda da dor crônica. Pois é. Eu vou continuar as perguntas agora, indo para membros superiores agora. E aí, você já pode começar por esse caminho, falando de dores agudas e crônicas, né? Como fazer o diferencial em relação poxa, a partir daqui é uma coisa mais séria, eu preciso de fato procurar o especialista para ter um passo maior em relação ao cuidado com dores no ombro, por exemplo, né? Perfeito. Essa questão do tempo em que você sente a dor, ela é muito interessante e super importante das pessoas saberem, porque existe uma diferença absurda quando a dor ultrapassa mais de 3 meses. Na verdade, você começa a ter ali mediadores de inflamação que saem da parte articular, eles progridem para a parte dos nervos, e ali você começa a ter um outro tipo de situação, que é a neuropatia. As dores passam não só a ser
articulares, como começam a ser também na periferia dos nervos em volta da articulação. Isso muda tudo, né? Porque quando a dor ela passa a partir do terceiro mês, esses mediadores de inflamação fazem com que o tratamento seja muito mais difícil, até porque existe uma complexidade sobre o que está acontecendo. Deixa de ser uma inflamação simples para ser uma inflamação que atinge outras áreas, principalmente a parte dos nervos. Então, toda dor que passa de 3 meses, ela tem que ser avaliada, investigada e resolvida, porque ela vai aumentando cada vez mais a intensidade e fica muito mais difícil de você resolver. Na parte do ombro, como você comentou, existem lesões agudas que fazem parte do trauma, mas do ponto de vista de dores crônicas, que é o nosso tema, as patologias mais comuns são as tendinopatias, né, do manguito rotador, quando o paciente começa a ter dificuldade de elevar o braço, acorda de manhã, vai pentear o cabelo, não tem dificuldade de botar o sutiã. Tem situações que essas tendinopatias evoluem para as tendinites calcárias, que são mais complicadas ainda de tratar, e das situações que a gente faz para poder resolver isso através das ondas de choque, ou então através da barbotagem, antes de pensar em cirurgia. O paciente consegue guiar por ultrassom, visualizar lá a calcificação do tendão, e através de uma anestesia local e uma agulha um pouquinho mais robusta, você consegue quebrar essa calcificação, e muitas vezes você até consegue puxar essa calcificação, que ela fica em forma de pasta, mais ou menos assim, a consistência dela. Sim, e aí depois você joga lá um PRP, para poder estimular a cicatrização, e evita-se uma cirurgia muitas vezes numa situação como essa. PRP é outra coisa que eu sou assim fascinada por isso. Mas uma dúvida. Esse procedimento que você acabou de descrever pode ser feito a nível ambulatorial, centro cirúrgico? Ambulatorial. Às vezes a cirurgia de artroscopia, para poder você fazer uma ressecção de uma calcificação do tendão, ela é tão agressiva quanto, né? Tanto que às vezes quando você vai tentar fazer a retirada disso usando a lâmina de shaver, você acaba lesionando o tendão e tendo que fazer depois a fixação dele. Isso a nível ambulatorial é muito mais prático e muitas vezes resolutivo. Pô, que maravilha, Entre outras né? patologias, você tem da capsulite adesiva, que é uma coisa que assusta um pouco, porque o ombro começa a ficar enrijecido, a gente chama de ombro congelado, que a fisioterapia é fundamental para resolver. E aí você sempre tem elementos que ajudam, por exemplo, paciente de capsulite. Quando você não teve a indicação da cirurgia, até porque a fisioterapia funciona muito bem para isso, mas o paciente às vezes tem dificuldade de ganhar um movimento justamente por causa da rigidez. Aí você faz um bloqueio a nível de consultório, no nervozinho que está aqui em cima do ombro, o nervo supraespinhal, e você, através de ultrassom e fazendo essa analgesia, o paciente consegue fazer a fisioterapia com melhor performance. Então você encurta o tempo da capsulite, fazendo um bloqueio de tempos em tempos até o paciente se recuperar. Veja só como a medicina evoluiu. Quando eu tive minhas questões no meu braço, né, há tantos anos atrás, se eu tivesse nos tempos atuais, eu teria sido muito mais favorecida com esse avanço tecnológico. Nada reclamando do que eu sei que tudo foi feito em mim da melhor forma possível que tinha naquele tempo, mas eu percebo que hoje a possibilidade é muito ampla e de uma recuperação mais eficaz também, né? E o intervalo de tempo mais curto. Então, o tempo de reabilitação também reduziu. Isso. Né? Eu acho isso fantástico. Ombro, vamos lá. Cotovelo e punho. Pronto. Eu sou dentista de formação, você sabe, né? Sim, claro. Então, fala-se tanto de síndrome ou de... do carpo, pois é. Tem as sinovites, né? Pois é, vamos lá para esse caminho aí. Daqui a pouco você vai receber uma leva de colegas para cuidar. No cotovelo, o que mais chama atenção são as epicondilites, né? As epicondilites. É muito... A epicondilite, basicamente... Eu já tive isso. Pessoa que faz beach e não faço nada disso. Essa turma tem que ser obcecada por fazer os alongamentos da musculatura, tanto extensora e flexora do punho. Então, quem joga beach tênis sempre tem que estar lá fazendo seus alongamentos, até na hora do jogo mesmo, né? Você não sabe nem de onde a dor vem. Geralmente da inserção dos músculos extensores do punho aqui no cotovelo. Eu estou falando no sentido, quando eu estava vivendo isso, eu disse, não estou fazendo nada. E a dor está aqui, parece que tem uma bomba latejando, né? Mas isso tudo funciona muito bem.
A parte, como eu disse, dos alongamentos são fundamentais para os membros superiores, fortalecimento dos rotadores no ombro. E hoje tem algumas coisas interessantes. Uma coisa interessante que é também disruptiva, por exemplo, é a síndrome do túnel do carpo. Sim. Existem algumas técnicas, claro, para a síndrome do túnel do carpo leve ou moderada, que inclusive você consegue, às vezes, adiar, jogar para frente uma cirurgia, que é você fazer uma hidrodissecção através de ultrassom no consultório. Você faz uma mistura de corticoides, medicamentos analgésicos, e você, com esse volume, você descola um pouco o nervo mediano dentro do túnel onde ele está aprisionado, e isso ameniza. Claro que isso não é para qualquer tipo de situação, mas para as situações mais leves que o paciente já tem um sintoma e que não tem indicação cirúrgica, isso é bem interessante. Interessante. Ó, como a gente já veio coluna, ombro. Agora vamos descer. Tá parecendo aquela musiquinha, né? Quando a gente é criança. Da Xuxa, né? Que a gente fica ombro, brincando. joelho e pé, né? A gente vai brincando com as partes do corpo. Mas chegando agora em quadril. Quais são as patologias mais frequentes em região de quadril e as principais modalidades terapêuticas para sanar essas patologias? Quadril e joelho a gente pode colocar no mesmo conjunto, no mesmo pacote, né? Então vamos lá. São articulações em que recebem mais a sobrecarga mecânica, então acaba sendo mais suscetível para as artroses, né? Então você vê que tem esse histórico de pacientes que fazem prótese de quadril, prótese de joelho, principalmente são as duas articulações que mais se fazem prótese, justamente pelaquela situação, digamos assim, sem volta, quando a articulação está tão degenerada a ponto de que ela já perde totalmente a função dela. O paciente que sente dor, rigidez, não tem mais cartilagem, tem um colabamento do osso, né? O osso já, como diz os pacientes, já batendo no outro. Então, quando chega nesse ponto, um desvio de eixo muito acentuado, realmente as próteses, as artroplastias, é a melhor modalidade. E hoje, do ponto de vista mais moderno, a tecnologia hoje já apresenta cirurgias robóticas para esse tipo de situação. Daqui a 5 anos, sem dúvida alguma, praticamente todas essas cirurgias vão ser feitas como um robô. Mas no imaginário popular, as pessoas pensam que basta colocar o paciente lá na mesa e o robô faz sozinho. Não é bem assim, muito pelo contrário, tem que ter ainda uma interação do cirurgião muito grande com a máquina, mas realmente aumenta as precisões dos cortes e tudo mais. Quanto então à parte cirúrgica, isso é o que há de melhor. As artroscopias para limpeza ainda continua, mas os bloqueios de nervo genicular, ou então dos nervos sensitivos do quadril, a medicina regenerativa para as infiltrações de ortobiológicos, tudo isso daí é bem interessante. Do ponto de vista tradicional, o fortalecimento da musculatura glútea e dos quadríceps é fundamental para o controle dessas dores, né? E sem contar o próprio alongamento. Então, eu acho que nessa medida é o que se tem de melhor. As membranas de colágeno para cirurgias em que você tem uma lesão circunscrita, por exemplo, no joelho de cartilagem, também são técnicas cirúrgicas avançadas, embora não sejam também tão distantes assim. Hoje em dia, a gente faz muito mais sutura de menisco do que a menissectomia, que é a retirada de menisco. Existe um entendimento sobre as lesões de raiz do menisco, no qual hoje a gente insere essas raízes de menisco, que um tempo atrás não se entendia muito bem essas patologias de raiz de menisco, como isso piora a artrose do joelho. Então, tem muito entendimento a respeito do que pode ser feito com essas duas articulações atualmente. Realmente a gama de evolução, assim, de possibilidades hoje é gigante. E talvez hoje o mais difícil para quem não está acompanhando essa evolução tecnológica seja dizer, não, nessa condição eu preciso indicar essa técnica, porque mais é estabelecer o diagnóstico, né? De maneira precisa. Porque quando você estabelece o diagnóstico de maneira precisa, você acerta mais fácil no alvo em relação à terapêutica que está sendo instituída. Milene, eu vejo assim, na sociedade ortopédica, e aqui em Salvador, Bahia não, isso a nível Brasil mesmo, né? As pessoas às vezes criticando muito um lado, ou a turma que é mais favorável à cirurgia, defender a cirurgia com unhas e dentes, dizendo que nada disso funciona. Por outro lado também, a turma que diz que essas patologias de maneira geral, essas técnicas de maneira geral não estão resolvendo o problema. Eu acho que existe um caminho do meio.
o diagnóstico é o que tem que ser feito de maneira correta, você instituir o tratamento adequado, e a gente tem que ter a visão do paciente. No final das contas, a gente conseguir melhorar a vida das pessoas, independente do que a gente vai fazer, obviamente com nível de evidência científica, mas é isso que é importante, e não você ficar levantando uma bandeira dizendo o que é melhor, o que é pior. Na verdade, a medicina é uma coisa complexa, e a gente tem que ter a cabeça aberta para poder saber qual é a melhor forma de você ajudar o paciente. De atuar, né? E a gente só vai saber mesmo estudando, acompanhando a evolução de tudo. Não dá para ficar parado no tempo, né? Mas, enfim, deixa eu ver. Coluna, ombro, cotovelo. Tá entendendo? Fasciites, plantares, neurônios de Morton, tudo isso um pouco a gente consegue realmente também, são dores crônicas, né? Aquela dor na sola do pé quando a gente acorda, aquela pisada forte. Eu sinto que o tempo está passando para mim, porque eu já passei por algumas situações assim, né? Mas. Ou então um choquezinho que dá ali nos dedos, que é o tal do neuroma de Morton, que é um nervo. Terrível, é um nódulozinho de nervo, é um tumor de nervo benigno que provoca a dor. Isso tudo, por exemplo, o neuroma de Morton, a primeira situação que o médico especialista em pé pensava era em cirurgia. Hoje em dia, de novo, você faz um bloqueio teste desse neuroma num consultório com anestésico, você pode fazer uma neuromodulação desse nervo depois para poder ver se você não precisar operar, e se não tiver jeito, aí realmente pode evoluir para a cirurgia. Nas fasciites é fundamental o alongamento da cadeia muscular posterior da panturrilha e da própria sola do pé, mas caso não se resolva dessa maneira, você consegue melhorar com as ondas de choque, com as infiltrações de ácido hialurônico guiado por ultrassom. Então, hoje, em todos os segmentos, você consegue ter algum tipo de atuação como tratamento de controle da dor crônica, se não tiver indicação cirúrgica. Ou todo ortopedista que tiver atualizado, ele pode oferecer isso para o paciente dele. Que maravilha, hein? Rapaz, eu acho que não faltou um pedacinho do corpo. Pensa aí, ficou alguma coisa de fora? Sempre fica, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem, né? E também não dá, vai ter que ter uma segunda. Eu já fiquei dando uma olhadinha ali no relógio, já passou os 30 minutos que eu já percebi. Não é nada tão rigoroso assim, não. Porque, assim, geralmente, quando a gente está falando de uma temática que envolva conhecimento, né? Conhecimento, não é todo mundo que digere conhecimento, que gosta de conhecimento, assim. E aí a gente vai dando em doses homeopáticas para ficar mais tranquilo de ser absorvido. Agora, uma coisa assim que eu me orgulho demais é que o público do Inova é um público altamente qualificado. É um público de pessoas que gostam de aprender, gostam de conhecer, gostam de, inclusive, dessa vez eu vou falar até agora para a câmera, viu? Gosto de compartilhar conteúdo de qualidade. Olha quanta coisa legal a gente conseguiu discutir aqui agora, de uma maneira tão leve, com um profissional tão renomado, né? Então, a gente gosta mesmo de compartilhar dessa maneira. Aí, quando eu falei mais ou menos o tempo, não é para você ficar todo preocupado em relação a isso. Então, vou aproveitar, já que a gente tem um pouco mais de tempo. Eu vou entregar uma coisa muito legal para a gente já finalizar. Vamos lá. Muitas vezes, assim, realmente, a ortopedia é uma especialidade eminentemente cirúrgica. Então, quando a gente fica falando sobre essas outras coisas, fica meio estranho, às vezes, nos ouvidos, até de alguns colegas ortopedistas. Mas muita coisa hoje na internet, nos Instagrams, tem um grau de sensacionalismo muito grande. Mas existem realmente estudos promissores, que não tem nada a ver, inclusive, com medicina regenerativa no sentido de célula-tronco. São enzimas que provavelmente dentro de 5, 10 anos, se tudo der certo, já está na fase 2 de estudo, que certamente isso vai evoluir e muito, não só na questão da sarcopenia, no desenvolvimento de massa, ou pelo menos na diminuição da perda da massa muscular, como também na regeneração da espessura da cartilagem. Mas aí tem um detalhe. Na questão da cartilagem, a pessoa tem que ter cartilagem. Se não tiver cartilagem, né, mesmo que seja só na última camada para isso ser desenvolvido, aí não funciona. O pessoal de Stanford, né, que está estudando isso, e isso é verdadeiro, isso não é sensacionalismo. A gente só espera que quando entrar na fase 3 dos estudos, que são com os humanos vivos, não tenha nenhum tipo de intercorrência ou nenhuma reação adversa importante. Mas isso é uma coisa espetacular, isso é verdadeiro. Tomara Se isso acontece, significa que boa parte do que a gente falou aqui de cirurgias, por exemplo, não vai ter muita necessidade. Com o tempo, né, cada vez menos cortes
e mais intervenções que favorecem exatamente a resposta biológica do organismo, né? É o que eu percebo em relação à evolução dos trabalhos, né, ao longo do tempo. É a 15 Mas- essa enzima ela é fantástica e ela na verdade é uma inibidora de com o passar dos anos ela começa a aumentar no organismo e inibe uma outra enzima que controla o desgaste. Então, não existe ainda hoje exatamente como é que ela vai ser aplicada, Tá se vai ser em bloqueando forma o de circuito, comprimido né? ou injetável, mas é uma realidade que já está presente aqui. Coisa boa. Assim que tiver valendo, você já, você É bacana isso. avisa e a gente conversa sobre isso, viu? Eu queria que você finalizasse dando uma mensagem assim para quem sofre de dor crônica, né? Uma mensagem de esperança, de algo que a pessoa, quando ela está ali acometida por aquela condição, ela, poxa, peraí, tem um sol nascendo no outro dia de manhã, digamos assim. Uma mensagem interessante e que conceda mais esperança a quem está sofrendo uma condição de dor crônica mesmo. Não desista, né? Existe tratamento para poder você conseguir controlar a sua dor. A medicina hoje evoluiu para isso. Não fique só na primeira opinião médica se você não teve uma esperança a respeito ou se falou que não existe uma outra coisa a ser feita. Procure sempre médicos que possam lhe dar uma possibilidade. Muitas vezes a gente não consegue realmente curar, mas a gente consegue controlar. E esse controle, ele existe, ele está disponível, basta você procurar a pessoa certa para poder resolver o problema. Então não desista, porque a gente consegue sim controlar dor crônica nas tecnologias que a gente tem hoje na ortopedia. Pois é, que massa a nossa massa é bem de baiano, né? Mas que joia, foi a nossa conversa, muito legal. Joia, Quanta Leila. coisa boa a gente pôde discutir aqui, viu? Que maravilha, amei. Muito bacana. Nós já conversamos tanto, né? Pois E é. agora aqui essa conversa com todos nos escutando. Pois É é. muito legal isso. Vou te dar aqui um presentão. A New Dental Care, ela é uma linha premium da odontologia. Todos os dentistas assim que acompanham esse movimento evolutivo mesmo, eles já conhecem a New e ela é a patrocinadora master. Tenho muito orgulho de ter a New fazendo parte aqui, né, como patrocinadora master do Inova Podcast. Toda a linha da New, ela é subdividida por categorias, ela é prescrita pelo cirurgião dentista e eu estou te dando aqui um presentão, joia. certo? É uma linha, já trouxe aqui o nosso gel dental, baixíssimo nível de abrasividade, tem também o nosso enxaguante bucal, super presentão aí, viu? Joia. Profissional de alto nível, um presente de alto nível, lógico. Maravilha. Né? E aí, pode fazer bom uso, baixíssimo nível de abrasividade, não desgasta esmalte, preserva, né, essa estrutura tão importante que a gente tem, revestindo, né, externamente as nossas unidades dentárias. E só para você ter noção do que é a New, mais de 30 patentes nacionais e internacionais. Essa linha, ela foi capaz de conseguir uma empresa brasileira, mas que tem atuação em mercados mundiais, Estados Unidos, e expandindo já para a Europa também. Fantástico, tá bom? Então fantástico. Aí, seu presente. Obrigado. Tá bom? Até a próxima. Joia. E a gente ainda vai conversar em outro momento sobre esses temas que estão aí surgindo agora. Legal. Tá bom? Muito bom. Pois é, gente. Olha quanta coisa extraordinária podemos aprender aqui com o Dr. Ronei Santana. Então, aproveita, tá alguém padecendo aí de dor crônica. Eu ainda uso um negócio padecendo, isso é muito do meu tempo, viu? Mas vamos lá. Conhece alguém que está passando por uma situação desconfortável de dor? Então, aproveita, recomenda o programa e siga a gente, compartilhe a informação de boa qualidade. Você pode estar ajudando uma pessoa aí, ó, que você gosta muito do seu lado, tá bom? Não esquece, mais uma vez, preciso informar, bem aqui no canto superior da tela, está aparecendo um QR Code que se refere exatamente aos produtos da New Dental Care. E nesse QR Code, em Nova Pod 10, você ainda tem um bom desconto na hora que for adquirir os nossos produtos, tá bom? Um beijo bem grande e até a próxima!